Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra de hoje é Emmanuel, um exemplo de vida. Qual de nós, no momento em que nós estamos vivenciando, não estamos passando por algumas dificuldades, por algumas necessidades, por alguns desequilíbrios, por algumas doenças que de alguma forma vão desequilibrando todos nós. Sendo assim, nós precisamos de alguns exemplos para ser seguidos, para que a gente consiga conquistar o reino dos céus, que na verdade para todos nós agora se chama a paz interior. Porque em relação ao reino dos céus, fisicamente falando, nós já estamos vivendo. O nosso endereço chama-se planeta Terra. Assim, nós vamos precisando de modelos para que a gente possa seguir. E o primeiro modelo que foi colocado para nós foi Jesus. Só que nós conhecemos a trajetória de Jesus, e ele como exemplo para todos nós vemos que parece mais o lado bom, o lado onde parece que ele foi totalmente protegido por Deus. Mas nós sabemos que não. Ele teve as mesmas fases que nós tivemos, tendo as suas encarnações, as suas vivências, e aproveitando a cada uma para chegar na condição que ele se encontra hoje, de ser o nosso irmão maior e seguir de guia e modelo para todos nós. Mas existem outros modelos que nós podemos seguir. E na manhã de hoje, nós vamos procurar conhecer a trajetória do Emmanuel. Não é a história dele em si, não vamos nos prender à história, mas vamos procurar, na medida do possível, vivenciar o que ele passou, porque, na verdade, tudo que ele passou vai servir de inspiração para a transformação de cada um de nós que estamos aqui. Tanto para o nosso crescimento material, quanto para o nosso crescimento espiritual. Então, imaginemos aquela borboleta, que era uma lagarta, de repente ela se fecha num casulo, depois ela se transforma e sai voando como se fosse uma borboleta. Que esse dia represente para cada um de nós esta mesma situação. Que nesse momento de pandemia nós estamos nos fechando num casulo para de alguma forma fazer uma transformação interior, para daqui a algum tempo nós sairmos voando com mais liberdade e compreensão de tudo o que nos está acontecendo. O pseudônimo Emmanuel, ele surgiu nesse município, nesse estado de São Paulo. Quando lá na frente nós vamos descobrir, numa das encarnações do Emmanuel, os índios não conseguiam falar o nome de Emmanuel. Então falavam Emanuel, que nós queremos saber que se chama Deus conosco. E esse pseudônimo foi adotado pelo Chico, como a autoria de alguns dos seus livros psicografados por ele. E vamos também entendendo que Emmanuel foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier quando ele esteve aqui na Terra. Para o Chico, isso era um pouquinho mais claro. Primeiro porque ele tinha uma missão a cumprir, uma missão diferenciada da nossa. Não é igual à nossa, mas todos nós temos uma missão a cumprir.
Como seria bom para cada um de nós que o nosso Emmanuel, ou nosso mentor espiritual, tivesse do nosso lado, conversando conosco, indicando os nossos caminhos para que nós soubéssemos aquilo que nós precisávamos fazer para ser feliz. Mas existe uma diferença. Nós assumimos o compromisso de ter esse companheiro espiritual, que se a gente quiser dar o nome de Emmanuel, podemos até dar, mas é algo que está saindo do fundo do nosso coração. E ele precisa estar oculto para que nós realizemos os nossos trabalhos de nossa livre e espontânea vontade para valorizar a existência que nós tivemos aqui na Terra. Mas aí nós fazemos aquela pergunta: será que Emmanuel foi privilegiado para ser um mentor do Chico? Nós também sabemos que não. Porque Emmanuel teve a sua trajetória. Ele também foi orgulhoso, ele também foi egoísta, ele também foi vaidoso, ele também se deixou valer pelas posições que ele ocupava aqui na Terra. E quantos de nós não fazemos isso? Ele teve várias encarnações, mas nós vamos falar só de algumas. A principal que nós conhecemos, para quem depois quiser adquirir esse livro, é do livro Há 2000 Anos. Ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, contando toda a sua trajetória, como Públio Lento Cornélios. A princípio, bem na introdução do livro, ele fala quando ele tinha sido o seu bisavô, que chamava Públio Lento Cornélios Sura. Nessa época, ele tinha autoridade nas mãos. E ele, tendo essa autoridade nas mãos, ele abusou. Ele tirava a vida das pessoas pela posição que ele ocupava. O tempo passa, ele desencarna, e depois ele reencarna novamente, contemporâneo de Jesus, como Públio Cornélios. Nessa fase em que ele vive aqui na Terra, ele ainda ocupava uma posição de destaque. No decorrer da sua trajetória como Públio Lentulus, ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, porque a sua filha estava doente, sabia das curas do Mestre e pediu para que ele fosse ao encontro de Jesus para que ela obtivesse a cura. Na calada da noite, ele sai, ele vai ao encontro de Jesus para que ninguém visse o que ele estava fazendo naquele exato momento. Jesus, quando se aproxima dele, não olha para a pessoa física que estava na frente dele, mas olha no fundo da alma dele, no fundo do coração dele. E Jesus, naquele exato momento, sabia a ferramenta que tinha nas mãos. Só que ele estava envolvido por tudo aquilo que era material. Então vamos esquecer a forma física do encontro dos dois. Vamos nos ater à presença ou à visita espiritual de alma para alma, que é o que está acontecendo conosco neste exato momento.
Jesus está fazendo a mesma visita para todos nós, espiritualmente. Está olhando no que vai no interior do coração de cada um, como fez com Emmanuel naquele momento. Vendo tudo aquilo que Emmanuel poderia dar de melhor, se ele entendesse aquilo que Jesus estava propondo para ele, ele se transformaria e alcançaria a paz interior que ele precisaria trabalhar no decorrer da sua existência. E é isso que ele está fazendo com cada um de nós agora. Ele está nos convidando, ele está pedindo para que saiamos da condição de inércia que nós temos, do desespero, do desequilíbrio, e saiamos em busca do trabalho do que há de melhor para todos nós. É esse o convite que está sendo feito. Emmanuel, recebendo o convite de Jesus, nessa época, ele não dá ouvidos, ele se mantém fechado no seu orgulho, no seu egoísmo, e continua seguindo os mesmos caminhos. Emmanuel teve nas mãos a possibilidade de conseguir libertar Jesus do sacrifício. Mas, mantendo a sua postura, ele deixou que as coisas acontecessem. É o que nós fazemos no decorrer das nossas existências. Às vezes nós temos as oportunidades nas mãos, mas nós deixamos passar. Emmanuel, ele só vai começar a acordar, ou pelo menos despertar para a imortalidade da sua alma, a partir do momento que ele perde o que era de mais precioso para ele naquele exato momento. A sua esposa, o amor da sua esposa, que desencarna na arena, em situações promovidas pelas altas autoridades de Roma naquele exato momento. É naquele momento que ele acorda, que ele entende que o caminho que ele estava seguindo não trazia frutos nenhum para ele, e que ele precisava mudar. É a hora que ele cai em si, é a hora que ele quer fazer a sua transformação. Mas aquele peso que fica na nossa consciência, também ficou na consciência dele naquele exato momento. Talvez até vontade de desistir de tudo. Mas ele foi mais forte do que o desejo, e a partir daquele momento ele começa a fazer a sua transformação. Será que muitos de nós não estamos passando por isso? Perdemos muitas coisas, estamos fechados em pequenos núcleos, para que nós façamos uma rememoração, ou pelo menos fazemos uma visualização interior daquilo que nós precisamos fazer para sermos felizes de verdade. E ele começa a mudar a sua trajetória. Aí ele desencarna, quando o vulcão entra em erupção, e 50 anos depois ele volta como escravo Nestório, que é no livro 50 anos depois, sequência do livro há 2000 anos. Daqui nós tiramos o entendimento das reencarnações. Nós já vimos 3. Quando ele era o bisavô dele, quando ele era Públio Lentulus, e agora como o escravo Nestório. Mesmo reencarnando como um escravo, ele trazia aquele conhecimento que ele aprendeu quando trabalhava em Roma.
e ainda o seu orgulho, ainda o seu egoísmo, ainda está um pouquinho forte dentro de si. Ele ainda não se transformou totalmente. Ele ainda está trazendo aqueles defeitos que ele tinha no passado, mas já um pouquinho mais transformado e mais consciente e mais equilibrado para vivenciar os ensinamentos do Cristo. Depois ele desencarna e nós temos a notícia que ele reencarna como um jesuíta, né? Como Manuel da Nóbrega. E ele foi um dos que colaborou para a fundação do Estado de São Paulo. E nós sabemos que a data de fundação de São Paulo é no dia 25 de janeiro. Foi a data em que o apóstolo São Paulo, como Saulo de Tarso, fez a sua transformação. Começou a seguir os ensinamentos do Cristo, depois como Paulo de Tarso. E o Emmanuel, depois que desencarnou, quando ele estava totalmente em desequilíbrio, quem é que socorria ele? O apóstolo São Paulo. É ele que dava calma, é ele que dava equilíbrio ao seu coração. Então Emmanuel, como Manuel da Nóbrega, quando foi fundar a cidade de São Paulo, ele pediu para que fosse colocado esse nome em homenagem a ele. E um pouquinho antes do seu reencarno, aliás, um pouquinho antes da fundação de São Paulo, Emmanuel, como Manuel da Nóbrega, vê a imagem espiritual do apóstolo São Paulo, pedindo para que ele fundasse nessas terras a cidade, estendendo a bandeira de amor, fé, trabalho e instrução. É tudo que nós vemos nesse estado ou nessa cidade que nós fazemos. Tudo isso que eu estou falando está nesse livro aí, Diálogos dos Vivos. É uma mensagem psicografada que dá para depois nós analisarmos tudo o que está sendo falado aqui. É nesse exato momento que Emmanuel começa a vivenciar com mais humildade. É aí que ele começa a sua trajetória de amor e carinho aos ensinamentos do Cristo. Então nós vamos percebendo que Emmanuel é um retrato de um espírito que veio sendo lapidado pelo tempo. Será que tem diferença de cada um de nós que estamos aqui? Não. O mesmo trabalho que foi feito com Emmanuel está acontecendo com cada um de nós. A única coisa que precisa ser feita é que nós precisamos aproveitar o nosso tempo, colocar em prática aquilo que nós temos de melhor nas mãos, procurar vivenciar o amor, vivenciar o carinho, vivenciar a humildade, vivenciar a compreensão em todos os sentidos. Porque se nós somos uma pedra bruta, se Jesus está nos convidando, como convidou Emmanuel, nós devemos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo agora. E o Chico, quando teve o primeiro encontro com ele, perguntou: Emmanuel, o que eu preciso fazer para colocar em prática tudo aquilo que foi colocado para mim como um compromisso nessa encarnação? Aí o Emmanuel falou para ele: olha, primeiro você precisa ter disciplina.
Aí o Chico, olhando para ele, falou: e depois? Disciplina. E depois, Emmanuel? Disciplina. O que é pedido para todos nós. Disciplina, algumas vezes nós analisamos como a educação que nós aprendemos. Mas nós temos usado a nossa disciplina para fora. Ainda não aprendemos a utilizar a disciplina conosco mesmo. Então vamos usar a disciplina para controlar os nossos pensamentos, para controlar o nosso coração, para controlar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para mais uma vez nós começarmos a colocar em prática aquilo que existe de melhor em nós. Então interiorizemos a disciplina em nós mesmos, analisando cada atitude, cada caminho que nós estamos seguindo, sem nos corromper em todos os sentidos, não achando que nós deveríamos ter nascido, não achando que somos felizes, procurando na medida do possível sermos equilibrados em todos os sentidos. Fazendo isso, nós vamos atender o pedido do Chico. Depois que nós conseguimos a disciplina com nós mesmos, nós vamos transferindo para a nossa sociedade, para o nosso ambiente familiar, para a nossa casa, para a nossa sociedade, para a nossa casa espírita e para aquele companheiro que nós encontramos nas ruas. Emmanuel também fez parte da falange do Espírito de Verdade, que trouxe para a terra o cristianismo redivivo. Se nós estamos morando na cidade de São Paulo hoje, segundo os historiadores, nós somos remanescentes do apóstolo São Paulo. Vivemos no tempo de São Paulo. Podemos até ter vivido no momento do Cristo, mas a nossa mente estava fechada como a do Emmanuel estava em determinados momentos da sua existência. Talvez hoje a nossa mente está despertando. Talvez há algum tempo a nossa mente já despertou. Então vamos aproveitar os ensinamentos que estão lá no Evangelho de Jesus. Analisem depois a mensagem que o Emmanuel trouxe, que tem como título O Egoísmo. Talvez porque ele entendeu que tudo aquele que ele vivenciou, nós vivenciamos e hoje serve de exemplo para todos nós. É o capítulo 11, item 11 também. Aí estão algumas obras psicografadas que dá para pôr na cabeceira da nossa cama. Para quando nós acordarmos de madrugada, perdermos o sono, ou estivermos com a nossa mente fervilhando, a gente pegar um desses 3 livros, abrir ao acaso e ver a lição que o Emmanuel está trazendo para acalmar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma, para nós de verdade conseguirmos dormir sossegado novamente. Então é uma obra que está para a gente ter de cabeceira. Essa é uma das encarnações como o padre Damiano. E nessa encarnação que ele teve, ele relembra alguma coisa de que ele tinha vivido num lugar onde tinha muitas matas. Mas ele não sabia o que ele estava lembrando. Na verdade, ele estava se lembrando do tempo que ele tinha vivido aqui no Brasil. E nós, algumas vezes, nos devaneios, nos dias que nós vamos vivenciando, parece que nós temos visão de algum lugar que nós vivemos, que foi muito bom, mas a gente não consegue visualizar de verdade. Pode ter certeza que é a lembrança, talvez de um lugar que nós vivemos na espiritualidade, ou mesmo aqui no nosso planeta chamado Terra, mas que cada um de nós
Hoje tem um compromisso como encarnada na cidade de São Paulo e precisamos cumprir até o fim, quando o Cristo vai nos chamar para a espiritualidade novamente, sem querer tirar a sua própria vida, em que situação esteja. E para a gente terminando, tem essa mensagem que é deixada para todos nós. É preciso criar o espírito de trabalho para o gigante. Que gigante é esse? Senão o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos notícia que o Emmanuel já está reencarnado. Não importa para nós saber quem é, quem deixa de ser, onde ele está. Se ele estiver encarnado, o que importa é que nós estamos aqui para auxiliar ele da melhor forma possível. Então vamos criar ao nosso lado a fraternidade no ambiente familiar, na nossa sociedade, na casa espírita, em todos os lugares que nós estivermos. Vamos procurar colocar para fora todos os valores morais que nós temos. Todo mundo aqui dentro tem o seu valor moral. Quem futuramente possa estar assistindo essa palestra tem o seu valor moral. É só colocar em prática. Nós não somos só o que nós vemos. Nós somos muito mais do que imaginamos. E aí vamos trabalhando a nossa coletividade. Porque Jesus, como viu Emmanuel, sabe do valor e da condição espiritual de cada um de nós para sairmos em busca do trabalho. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E assim eu tenho plena certeza que é com todos nós que estamos aqui. Basta abrir um pouco mais os olhos, a consciência, o coração, a alma e colocar em prática com humildade tudo aquilo que tenho aprendido no decorrer dessa encarnação. Muita paz a todos.